Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente falar sobre a semana mais importante do ano para o Clube do Remo. Iniciou a preparação visando a decisão do próximo sábado contra o São José em Porto Alegre, onde uma vitória separa o Clube do Remo da próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Quero falar sobre como é que vai ser essa preparação e não vai ser no bainão, tá? Já tem destino aí definido para que o Remo faça essa preparação para esse confronto. Quero falar também sobre a questão envolvendo essa sequência de vitórias do Leão Azul Paraense jogando na capital paraense. O Remo aí voltou a atingir uma marca importante que conquistou no ano de um acesso. A gente vai explicar para vocês nesse vídeo. Eu também quero falar sobre o mercado da bola e também falar sobre o comportamento da nossa torcida em relação a esse confronto contra o São José. Tem algo aí que vem preocupando, a gente vem aqui dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de revistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Entrou no vídeo, já deixa o teu gostei, é muito importante. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Gemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Nesse meio de semana tem Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, tem também no final de semana de novo, as ligas europeias. Tem, claro, também a última rodada da primeira fase da Série C. E você pode profetizar jogando sempre com a responsabilidade com a Bet do Brasil. Cadastre nosso link exclusivo e jogue sempre com responsabilidade e concorrendo também a uma camisa oficial do Clube do Remo. Galera, é o seguinte, quero conversar com vocês aqui algumas situações importantes. Antes da gente entrar no assunto, o Clube do Remo, só lembrar que hoje tem um confronto que interessa ao Leão Azul Paraense também. Tá? Interessa, digamos assim, caso, obviamente, a gente não faça nossa parte na última rodada, né? Porque hoje o Tombense recebe o Botafogo da Paraíba lá em Tombos e o Tombense precisa da vitória para ainda ter chances de classificação. O Tombense vencendo hoje, ele vai aos 25 pontos aí na classificação. E com essa vitória, ele não ultrapassa o Clube do Remo. Nessa rodada, o Remo não perde mais a sua vaga no G8. Por quê? Porque o Tombense, ele vai vencer, pode vencer, né? E vai chegar aos 25 pontos, mas chegaria apenas a 6ª vitória na Série C. O Remo já tem 8, ou seja, nessa rodada não tem como a equipe do Tombense ultrapassar o Leão Azul Paraense nesse critério de desempate, que é o número de vitórias. Mas é importante secar também o Tombense para que eles percam logo hoje, ou empatem no máximo, e cheguem já sem força alguma na última rodada, sem chances de classificação, e seria uma equipe a menos aí nessa luta por essas 2 vagas ao quadrangular de acesso. Então, hoje, às 8 da noite, Tombense e Botafogo da Paraíba, mais um jogo que pode interessar, sim, ao Clube do Remo nessa reta final de Série C. Galera, a nossa preparação vai iniciar nesta semana. É uma semana diferente, porque além de ser uma decisão contra o São José, envolve também uma questão diferente, justamente numa das coisas mais importantes do futebol, que é o gramado, né? Não existe futebol sem o gramado de jogo. Só que esse gramado lá do estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre, é um gramado de grama sintética, não é um gramado de grama natural. E isso muda completamente. Pensando nisso, o Clube do Remo vai ter que fazer uma preparação diferente visando esse confronto. O próprio Rodrigo Santana, ele disse isso na entrevista coletiva pós-jogo, depois da vitória contra o Londrina, de que acaba virando um outro esporte. Quem joga futebol society sabe que é diferente de jogar o futebol de grama natural. Muda completamente o jogo. Tá? Inclusive, há mais riscos, segundo a ciência, de ter lesões por conta do gramado sintético.
Então o Remo vai ter que fazer essa preparação nesta semana aqui em Belém, em grama sintética. E a Federação Paraense de Futebol, em nota, comunicou que liberou toda a estrutura do Seju, que é o Centro da Juventude, anexo ali ao Mangueirão, para que o Clube do Remo faça sua preparação nos gramados sintéticos lá do Seju. Ou seja, o Remo conseguiu aí solucionar esse problema e vai se preparar para esse confronto diante do São José, tá? Então essa questão aí de tapete, né, de piso, a gente conseguiu aí solucionar. O Remo que viaja quinta-feira para a capital gaúcha, visando esse confronto muito importante. O Remo, inclusive, que alcançou uma marca positiva nesse último jogo aí vencido contra a equipe paranaense no Mangueirão. O Remo conquistou a sua quinta vitória seguida como mandante. Tá? Venceu o Ipiranga, venceu também a equipe do CSA, venceu a Aparecidense e venceu também o Londrina. Estou só esquecendo de um jogo que o Remo venceu também, vocês me perdoem agora, tá? Que falhou a memória aqui. Ferroviário também, Ferroviário. Não foi Ferroviário, Ipiranga, Aparecidense, CSA e também a equipe do Londrina. 5 vitórias seguidas como mandantes. E onde a gente está nesse momento? Nesse momento da competição, a gente está onde? No G8, né? Pois é. Nos últimos anos, justamente por a gente não fazer a nossa parte como mandante, que a gente acabou se ferrando na competição. Nesse ano, o Remo perdeu só 2 vezes jogando em casa. Perdeu por Volta Redonda na estreia e perdeu também para a equipe do São Bernardo. Aliás, as 2 derrotas, o Remo não merecia sair com a derrota. A gente não merecia sair perdendo, né, nessas partidas. Contra o Volta Redonda, a gente jogou muito bem ali o segundo tempo, principalmente, né? A gente amassou o Volta Redonda e acabamos tomando o gol contra. E contra o São Bernardo, o Remo fez no primeiro tempo muito bom e num contra-ataque no segundo tempo acabamos perdendo para a equipe paulista. Então o Remo tem 2 derrotas aí na Série C como mandante, já tem um empate ainda contra a equipe da Tombense, que aí sim a gente não merecia ter vencido, foi até o jogo que demitiu ali, né, o Gustavo Mourinho na Série C do Campeonato Brasileiro. Então é uma marca muito importante. Sabe qual foi a última vez que o Remo conquistou 5 vitórias seguidas? Foi no ano de 2015, naquela Série D de 2015, onde a gente disputou ali uma fase classificatória, depois a gente disputou também a fase do acesso, né? Inclusive a gente venceu o Operário do Paraná no jogo do acesso, e foi a última vez que a gente alcançou 5 vitórias seguidas como mandante na Série C, no Campeonato Brasileiro, né? Porque era uma Série D naquele ano. Então, é a última vez que a gente conseguiu 5 vitórias como mandante. Nem em Série C, nem na Série B, quando a gente subiu, a gente conseguiu essa marca. E assim, já falei para vocês que o Remo vai, em caso de classificação, continuar jogando no Mangueirão, e para mim isso é muito bom, porque a gente vai ganhar tecnicamente muito com essas partidas indo lá para o Colosso do Bengola. Muita gente está me perguntando sobre o mercado da bola, inclusive alguns torcedores me mandaram alguma sugestão de jogadores lá no Instagram, né, de jogadores que estão sendo eliminados da Série D, outros que estão se classificando aí para outros mata-matas aí da Série D, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte: eu não tenho nenhuma informação, tá, se o Remo ainda vai para o mercado em busca de contratações para a Série C. Por quê, Smith? A gente tem até a próxima sexta-feira para contratar. É o prazo final, dia 23 de agosto, para contratar. Por quê? Porque a gente não pode esperar acabar a primeira fase para saber se o Remo vai se classificar para o quadrangular para ir sim ao mercado. Seria muito fácil isso, né? Seria muito fácil uma equipe, por exemplo, que fez uma Série C irregular, esperar chegar à última rodada para saber se vai passar para a segunda fase para poder contratar. Isso aí ajudaria a incompetência do planejamento dessas equipes. Ou seja, se o Remo quiser ainda contratar, ele vai ter que contratar até o dia 23 de agosto. Tá? Pelo que eu estou observando, com esses reforços que chegaram, chegou o Sávio, Bruno Silva, Rodrigo Alves, eu acredito que esses jogadores deram algo que o Rodrigo Santana, nesse momento, quer, ou queria, né, que acontecesse. Tem uma posição que eu ainda iria ao mercado para fazer uma contratação, que é justamente o centroavante. Tá? Se o Remo tivesse a certeza que ele ia se classificar, eu ia para o mercado em busca de um centroavante. Mas ainda não é a certeza, porque a gente precisa vencer o São José na última rodada. E como é que a gente vai fazer um contrato para um jogo só? Não tem como. Ou a gente faz para um jogo só, mas com 3 meses aí sem o cara fazer nada, ou a gente faz o contrato visando o quadrangular de acesso, quem sabe uma final também de Série C. Então, o Remo que esperou muito para fazer essa contratação desse camisa 9 aí,
para ajudar tanto o Ítalo como também o Ribamar, talvez a gente não consiga fazer essa contratação e seja realmente esse elenco aí até o final da Série C, caso o Clube do Remo consiga uma classificação. O que me dá um alento, tá? E não um alívio, um alento, não um alívio, é saber que o Rodrigo Santana está conseguindo extrair boas atuações, um bom conjunto desse elenco que ele está. E ele não é um cara que fica reclamando em coletiva de imprensa, mesmo quando ele perde, de que ele precisa de tais jogadores. É um cara que realmente está trabalhando internamente para que possa melhorar o seu elenco. Tá? Então, tomara que ele consiga ainda melhorar o desempenho desse elenco, que ele continue colocando os melhores para iniciar os jogos, não fique inventando moda de colocar jogadores que não têm a mínima condição, e que ele mesmo escalhe o time, né? Não fique ouvindo a opinião de terceiros aí que só querem atrapalhar o processo. Rodrigo Santana, um recado para ti aqui. Tu é o grande responsável pelo Remo ainda ter chances de classificação. Então, siga o teu trabalho, siga a tua mente, sem precisar que ninguém te atrapalhe. Sei que tu é um cara inteligente e tu vai. Nem precisa, né? Na verdade, ouvir esse conselho. Já sabe do que tu precisa. Galera, eu queria conversar com vocês aqui uma situação muito importante agora, tá? E não tinha como eu deixar de falar isso por ser um criador de conteúdo, por ser um cara que emite opinião aqui, que muitas pessoas assistem, tá? Tanto aqui quanto também nas redes sociais. Eu falei aqui várias vezes, tá, para vocês no canal, de que no futebol nem sempre o que define uma vitória ou uma derrota é decidido dentro de campo, tá? No futebol brasileiro, principalmente, os bastidores sempre são algo importante para definir alguma coisa. E bastidores no futebol brasileiro existe desde o tempo do meu avô. Há muito tempo que existe bastidores. E não vai deixar de existir nunca, tá? A gente vem reclamando nos últimos anos que o Remo não tem bastidor, não tem um bastidor forte. Que ele, politicamente falando, no futebol, não tem tanta influência assim. E que a gente, como torcedor, que viu o Remo ser prejudicado várias e várias vezes nos últimos anos, a gente pede ou exige de que a atual diretoria, pelo menos dessa vez, tome cuidados. Os bastidores não servem só para você pegar um dinheiro e pagar alguém para entregar um jogo para ti, ou para incentivar o teu elenco, ou para incentivar uma equipe que queira te ajudar. Não é só isso. É você ficar ligado em arbitragem, tá? É você ficar ligado em logística, é você ficar ligado em condições de gramados de onde você vai jogar, em condições climáticas também, e muita coisa que envolve o futebol, tá? Em horários, como foi o jogo do último sábado, que infelizmente a gente perdeu, né, essa queda de braço aí para Londrina, eles venceram e adiaram, né, o jogo para 9 horas da noite, mas graças a Deus dentro de campo a gente venceu. Então, bastidores é feito de várias formas. É você tendo força política dentro da Confederação Brasileira de Futebol, que é quem manda no futebol brasileiro. E eu falei essa semana justamente sobre isso, porque está chegando o jogo mais importante do ano, que é contra o São José. Ontem, quem assistiu o jogo do Figueirense contra o São José, e não é inocente para o futebol, sabe que o São José jogou à base de incentivos ali ontem. O São José estava incentivado para ganhar o Figueirense ou para beliscar um ponto lá em Florianópolis. Tanto é que quando o São José fez o gol de empate, os caras comemoraram como se fosse o final de Copa do Mundo. Ou seja, caiu alguma coisa para os caras. Agora, isso não dá o direito de a gente, porque a gente vai enfrentar o São José, de ir nas redes sociais do próprio clube, de incomodar jogadores lá nas redes sociais dos caras, no privado do Instagram dos caras, pedir para os caras entregar o jogo, irmão. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso não existe. Isso não existe. O que move o futebol como o que move o mundo é isso aqui, irmão. Não é o teu pedido lá no privado do jogador dos caras, no perfil do São José, que vai fazer o São José entregar o jogo. Parem de viajar. Então, pelo amor de Deus, galera, relaxem, pega a família, rapaciar. Ó, tá rolando a Feira do Livro agora lá no hangar. Leva o teu filho lá para ler um livro, compra um livro para ele, leva a tua esposa no cinema, vai comer alguma coisa, relaxa a semana toda. Vai ver um filme, vai fazer alguma coisa. Espera chegar o dia do jogo e deixa essa questão de bastidores para a diretoria, irmão. Ou para quem vive o futebol dessa maneira. Nós, torcedores, não temos esse poder, entendeu? Às vezes a gente acaba mais atrapalhando do que outra coisa. Inclusive, ontem,
Até teve uma brincadeira no Instagram, né? A minha amiga Cass, né? Ela fez uma brincadeira lá, olha, os engenheirados remistas, né? Que queiram ajudar aí o São José. Ela marcou um monte de gente lá, né? Claro que era uma piada, porque ela marcou um monte de gente lá que é conhecido como Liso, né? E colocaram até meu nome no meio. Aí eu fiz essa postagem e tal, e a galera levou a sério. Então, gente, a gente como torcedor, claro, existe a zoeira, tá? Existe a brincadeira, isso é óbvio. Mas a gente não pode perder a sanidade. E as pessoas estão perdendo a sanidade. Teve mulher de jogador do São José já reclamando que tem torcedor enchendo o saco no perfil do cara. Então, pessoal, é pra gente refletir, sabe? Há muito tempo que a gente não consegue uma classificação, que a gente nem consegue passar de fase, né? Um desespero para voltar para a Série B, mas não vai ser assim, galera, que a gente vai conseguir. Temos que ser racionais, apesar de a gente estar falando de um esporte que é pura emoção. Eu não sei qual é o jornalista que disse isso uma vez, que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. A gente, às vezes, dá muita importância para o futebol e a gente acaba fazendo besteira na nossa vida por conta desse esporte tão... Realmente, tá? A razão, às vezes, ultrapassa a emoção e a gente acaba fazendo um monte de besteira. Então é só realmente para vocês refletirem sobre isso, para que a gente não tome nenhum tipo de atitude precipitada, né, e sem noção, pelo amor de Deus. Beleza? Galera, mais uma vez eu peço que vocês deixem o like e vocês comentem os assuntos desse vídeo, tá? Bora ter calma, hoje ainda é segunda-feira, tem uma semana inteira pela frente e não vai adiantar de nada falar tudo isso se o Remo não tiver condições de ir lá e ganhar o São José. E a gente sabe que o Remo tem condições de ir lá e ganhar o São José, mesmo com essas adversidades que a gente sabe que o jogo vai ter. A gente vai conversar bastante ainda essa semana com vocês aqui no Chave Gemista. Deixa o like, verifica a descrição que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!